Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite: se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos. Muito bem, estamos aí chegando à nossa 15ª lição dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Nessa 15ª videoaula nós vamos fazer um exemplo prático, mas eu tenho que fazer para vocês aqui um aviso importante. Ela é uma função bem simplesinha, onde ela recebe como parâmetro um valor de rendimentos anual e ela retorna o valor do imposto a ser pago. Eu usei quando o professor Jailton, que criou essa videoaula baseada no material escrito de minha autoria, quando ele criou era uma tabela de imposto de renda. Mas a tabela de imposto de renda está sempre mudando. Todo ano lá eles aprovam, reajustam, alteram as faixas. Então, os parâmetros que foram usados nesse exemplo já mudaram. Então, você não pode simplesmente pegar esse exemplo e adotar ele como se fosse o exemplo atual para cálculo do imposto de renda. Mas o objetivo da função é ensinar a lógica, os comandos. Depois, sabendo as lógicas dos comandos, você só vai adaptar para a faixa atual. E onde é que você encontra a faixa, a tabelinha atual do imposto de renda pessoa física? No site da Receita. Eu acabei esquecendo de colocar aqui na tela, mas o site da Receita é http://receita.fazenda.gov.br. Fazenda com Z, né? receita.fazenda.gov.br. Lá você consegue pegar a tabelinha atualizada do imposto de renda e lá tem. Quem ganha até tanto por ano é isento. Quem ganha de tanto a tanto, a alíquota é tantos por cento. Tanto a tanto, a alíquota é tantos por cento. E assim por diante, ok? Então, para ter essa função atualizada, é só assistir aqui a videoaula, entender toda a lógica que foi utilizada, entender os comandos utilizados. Depois você vai no site da Receita, pega a tabelinha atualizada e adapta a função para a tabela atual do imposto de renda. Estamos combinados? Ok? Reforço. A tabela de imposto de renda que foi usada no exemplo já está desatualizada, porque isso aí está mudando praticamente todo ano. Então, assista o vídeo, entenda a lógica, vai no site da Receita, receita.fazenda.gov.br, pega a tabela atualizada e altera o código para refletir a tabela atualizada, ok? Vamos ao exemplo então. Dúvidas sobre o exemplo? Até se você tiver alguma dúvida de como adaptar, use o campo comentário aqui que está abaixo do vídeo. Tem sugestão, tem elogios, tem críticas, use o campo comentário. E me ajude a divulgar esse conteúdo para que mais usuários possam perder o medo da programação VBA, possam entender que a programação VBA não é um bicho de 7 cabeças, tá? Como é que vocês podem me ajudar a divulgar isso? Tem aí na descrição do vídeo o link do vídeo. É só compartilhar esse link através do Facebook de vocês, através dos grupos que vocês participam no Facebook, através do Twitter, do Google+, aqui do YouTube mesmo, compartilhando, né, adicionando os vídeos às suas listas de execução. Pode passar um e-mail para um ou mais amigos indicando o endereço do vídeo. Enfim, quanto mais compartilhamentos, quanto mais comentários, quanto mais visualizações, mais empolgado eu fico e mais lições eu disponibilizo aqui para vocês. Valeu? Vamos então à nossa lição 015. Eu desejo um bom estudo a todos. Vamos lá. E agora nós vamos aprender, de fato, a criar uma função utilizando o VBA. Então, para isso, nós pedimos que você abra o arquivo módulo 1, exercício 5, né, que foi dado para você. Dá um clique nele. Ok? E aí nós vamos agora você pode pressionar o Alt F11 para exibir o código, ou então clicar em exibir código. Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função que vai calcular o imposto de renda. A ideia aqui é só mostrar para você como calcular uma função. Pessoal, a grande diferença de função para procedimento é que a função retorna um valor e o procedimento ele faz alguma coisa, mas não retorna nenhum valor. Então, para nós criarmos
para nós criarmos uma função que possa ser utilizada em qualquer planilha da sua pasta de trabalho, você deve criar a função em um módulo de código separado. Não pode ser em um módulo de código de uma das planilhas ou da pasta de trabalho. Ou seja, você não pode criar nenhum módulo aqui. Ó, se você fizer alguma função relacionada com isso aqui, significa que você vai ficar restrito a trabalhar com essa planilha somente nessa pasta aqui, nessa planilha aqui, ok? Então, para você criar uma função para ser utilizada em qualquer planilha da sua pasta de trabalho, então nós devemos criar esse módulo separado. Para isso, você vai clicar bem aqui, ó, VBA Project, você vai com o botão direito, observa que tem aqui, ó, a opção inserir, aí você tem, ó, inserir userform, inserir módulo ou inserir módulo de classe. Você vai escolher a opção inserir módulo. Veja que foi inserido aqui um módulo, beleza? Agora, nós vamos inserir o quê? Nós vamos criar um procedimento. Então, você poderia clicar com o botão, marca aqui a opção, você vem aqui, ó, em inserir, você vem aqui, ó, em inserir, você coloca o cursor, vem em inserir, e aqui você tem a opção procedimento, userform, módulo ou módulo de classe. Não, você vai escolher a opção procedimento. Aqui você vai colocar o nome do seu procedimento. O nosso procedimento vai ser calcula IRPF. E aqui você vai marcar o tipo de procedimento, se é um sub, se é uma função ou se é uma propriedade. No nosso caso, nós vamos marcar como sendo função. E aqui você tem o escopo, se vai ser público ou se vai ser particular. Como nós queremos uma função que vai ser vista por qualquer planilha, então nós vamos colocar como sendo público. Aqui você vai pressionar OK, e aí observa que ele já mostra para nós o esqueleto, certo, da nossa função. É obrigado fazer aquilo que a gente fez? Não. Se você souber fazer public function, calcule imposto de renda, você pode fazer tranquilo, tá? Então, agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos colocar os parâmetros da nossa função. Aqui nós vamos criar um parâmetro chamado base de cálculo. E esse base de cálculo vai ser do tipo currency, que é moeda. E essa nossa função vai retornar currency também. Ok? O que significa isso? Nós estamos criando uma função chamada calcula IRPF. Criamos aqui um parâmetro, ou seja, essa função vai receber um valor do tipo currency e vai retornar também um valor do tipo currency. Aqui, ó, entre essa palavra function e entre essa end function é que a gente vai colocar o código do nosso procedimento. Então, nós vamos usar a seguinte base de cálculo, né? Nós vamos colocar o seguinte, até 12.696. Eu estou fazendo isso porque a gente está trabalhando numa planilha que foi trabalhada em 2003, tá? Vai ser isento. Você pode colocar e atualizar o seu valor de acordo com os valores atuais. Agora, de 12.696 a 25.380 vai ser 15%. Isso aqui só são as condições. E agora, acima de 25.380, 27,5%. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um cálculo de imposto de renda baseado nestas informações. O objetivo aqui é fazer um cálculo de renda de verdade? Não, o objetivo aqui é ensinar para você como criar uma função. Aí você adapta essa função para a sua realidade, beleza? Então, olha aí como funciona. Vamos fazer o seguinte, ó, se,
Vamos verificar. Se base de cálculo for menor ou igual a 12.696, então, vou colocar logo aqui o endif para eu não esquecer. Endif. Então, o que vai acontecer? O cálculo IRPF vai receber 0, ou seja, é isento. Ok? Nós estamos criando a nossa função. Na aula passada você não estudou um monte de funções? Pois é, aqui a gente está fazendo isso também. A gente está criando como se a gente estivesse criando aquelas funções. Agora você tem uma outra verificação. Ó. Se a base de cálculo ela for maior, porque o segundo critério é entre 12.696 a 25.383. Então, se a base de cálculo for maior do que 12.696, se for maior, né? E, olha o I aqui, ó. Base de cálculo menor ou igual a 25.380, então, poderia usar um else if também, não teria nenhum problema. Então, o que vai acontecer? O cálculo do IRF, IRPF vai receber. Bem, agora aqui você vai ter que entender um pouquinho de matemática do que programação. Porque, veja bem, eu vou ter que deduzir quantos por cento? 15%. Deixa aqui, comentar aqui. Nós vamos ter que deduzir quanto? 15%, certo? Então, 15%, como é que você calcula 15%? Você vai pegar, vamos supor que eu queira pegar 15% de 1.000. Eu pego 1.000. E se eu quero encontrar 15%, eu multiplico por quanto? Por 0,5. Por 0, no caso aqui tem que ser ponto 15. Isso aí é 15%. Se eu quiser 15%, de 200, eu coloco 200. Olha só, pegando aqui a calculadora, ó, se eu quiser 15% de 200, eu pego 200 e multiplico por 0,15. Eu vou encontrar 30, que é 15%, certo? Muito bem. Esse aqui é o valor. Agora, quanto que vale o meu valor, né? Base de cálculo, é o valor que vai ser... Eu não vou calcular nem em cima desse valor aqui, então eu vou colocar, ó, base de cálculo vezes 15%. Agora, só que é o seguinte, eu ainda tenho que deduzir uma parcela de 15% em cima desse valor. Então, eu pegando aqui a calculadora, e se eu pegar, ó, 12.696 e multiplicar por 15%, eu vou encontrar 1.904,4. Então, significa que eu vou pegar a base de cálculo, que vou pegar esse valor aqui, ó, de 15%, e também vou ter que deduzir esse valor aqui, ó, que é o valor da parcela, 1.904,4. Ok? Aqui já não é mais programação, aqui você já tem que entender um pouco de matemática. De novo, para eu calcular 15%, vou calcular 15% de quê, pessoal? 15% da base de cálculo. 15%, ó, se eu tenho 15%, é assim, ó, 15 por 100. 15 por 100 é a mesma coisa que 0,15. Então, se você quiser criar 15% de qualquer coisa, é só multiplicar 0,15 por essa coisa. E qual é essa coisa aqui que a gente está procurando? Não é a base de cálculo? Exatamente. Então, eu vou pegar o imposto, que no caso vai ser em cima da base, que vai ser a base de cálculo, multiplico 15%. E também eu vou ter que deduzir a parcela de 1.904. Que é esse 1.904? É exatamente 15% em cima desse valor. Agora nós vamos testar
e verificar se a base de cálculo, ó, para você completar alguma coisa, ó, só você apertar Ctrl barra espaço, certo? Se for maior do que 25.380, então end if. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar, ó. Aqui tá errado, né? Bem que já ia dar um erro. Bem que tá faltando um O. Ó, você vai colocar então, ó, cálculo do imposto de renda vai receber quem? Vai receber a base de cálculo vezes quantos por cento agora? Bem aqui, ó. Acima de 25% é quanto? Acima de 25 mil é quanto? 27,5. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 0,275. E aí eu vou deduzir da parcela. Porque se eu pegar agora, ó, deixa eu limpar aqui. Se eu pegar, cadê? 25.380 e multiplicar por 0,275, vai ficar... Não, tá errado aqui, peraí. 25.380 vezes 0,275. Então, vai ser 6.979,5. Pronto, está feito. Vamos salvar aqui, ó. A nossa função, ela já está feita, a função do imposto de renda. Então, se for menor, ele vai retornar zero. O cálculo do imposto de renda vai retornar zero. Se estiver entre 12.696 e 25.380, ele vai fazer este cálculo. Agora, se tiver mais do que 25.380, ele vai fazer essa base de cálculo. O que a gente vai fazer agora? A gente pode fechar aqui, ó, a gente já criou a nossa função, certo? A gente pode fechar aqui. E aqui, ó, nós podemos agora utilizar a nossa função. Igual, olha aí, ó. Olha aí como já apareceu, ó. Calcula imposto. Opa, me empolguei, né? Calcula. Viu aí, ó? IR, PF. Aí nós vamos colocar como parâmetro quem, pessoal? Nós vamos colocar o nosso parâmetro, a célula B2. Porque é a célula B2 que é a base. Aqui nós tivemos um erro. Qual foi o erro? Bloco if sem end if. É bem aqui, ó. Tivemos um erro bem aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Tá, então deixa eu só fazer aqui. Deixa eu cancelar. Isso, deixa eu salvar. Agora sim. Voltando lá. Vamos voltar. Pronto. Muito bem, já fizemos aqui a depuração. Agora vamos fazer de novo aqui. Calcula IRPF. Colocar aqui como parâmetro o B2. Quando eu dou Enter, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque, veja, 12.500... Cadê o código? Vamos exibir o código. 12.500... Vou exibir aqui o módulo 1. 12.500 é menor, tá vendo? É menor do que 12.696. Como é menor, então não vai retornar nada, tá? Não vai retornar nada. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos puxar, ó. Agora sim, ó. Olha isso, ó. Tá vendo, ó? 56 mil, ele vai ter isso de imposto. Olha aí, ó. Aqui no caso é que tá errado, né? 22 mil, aqui tinha que retornar alguma coisa. Que aqui não tá certo não. Porque 21 mil está entre 21, deixa eu pegar aqui esse valor. É 21, deixa eu copiar aqui. 21.600. Vamos voltar lá para o nosso
tem que fazer a coisa... O que foi? Vou voltar aqui. Tem que fazer a coisa direitinho. Então, olha só, 21.000 está entre maior... deveria, né, retornar esse valor bem aqui. Certo, pessoal? Na verdade, eu acabei de encontrar o erro, né? Aqui, ó, eu coloquei, ó, cálculo e não é cálculo. Aqui é calcula, ó. A função é essa função aqui, ó. Por isso é que está dando errado. Aqui é calcula, aqui é calcula. Vou só copiar todos aqui para não correr mais esse risco. E aqui é base de cálculo. Aí eu venho aqui, aqui. Porque veja só, vamos pegar aqui a calculadora de novo. Olha, vamos pegar esse valor aqui que deu errado, ó, 21.650. Ele está nesse intervalo aqui. Então, ele vai ser multiplicado por 0,15. E depois o resultado vai ser subtraído de 1.904,4. Ok? Então, ele tem que dar esse resultado aqui, ó. Vamos voltar aqui para... Ó, ele tem que dar esse resultado aqui. Vamos fazer de novo? Opa, cadê ele? Ó, 21.000, cadê ele? Ó, agora deu certo, ó. Agora sim, tudo funcionou, muito bem. Ó, 13.343,10. Agora está certo, muito bem. Então, um errinho assim só de sintaxe aqui que acabou bagunçando tudo. Ok? Então, está aí, né, a nossa função. Pessoal, olha como é fácil, por exemplo, você fazer manutenção disso. Digamos que eu queira aumentar o imposto. Aqui, ó. Eu vou diminuir a faixa. Aqui está 12.000, né? 12.500 não tem nada, certo? Vamos supor que eu queira modificar a minha função. Então, eu vou dizer o seguinte, que menor igual a 11.000. Não, 12.000. 12.000. Só para você ver, vamos colocar aqui, vamos imprimir aqui, vamos colocar aqui o valor, base de cálculo, vezes 0,05, só para aparecer algum resultado, tá? Vamos salvar aqui, ó. E aí, nós vamos atualizar. Só para você entender como é fácil você fazer função. Aí, ó, quando eu atualizar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Não aconteceu nada, né? Por que não aconteceu nada? Deveria ter acontecido. Vamos voltar lá, então. Vamos aumentar o imposto, porque o imposto foi muito pouco. Aqui seria 5%. Vamos colocar 1 aqui. Vou colocar 10%. Vamos salvar. Tem que acontecer alguma coisa, né? Pronto, na verdade o que ficou faltando foi eu atualizar o valor. E eu não estava atualizando. Eu vou salvar aqui e na verdade vai acontecer assim, ó, porque simplesmente se eu puxar aqui, ó, eu não atualizo este. Os outros estão atualizados, mas esse aqui não. Então, para eu atualizar, ó, eu dou novamente um Enter. Agora sim, deu certo. Ó, eu pegou 10%. Por que eu fiz isso? Só para você ver, né, como é interessante você fazer uma função. Então, eu modifiquei a função. Se eu quiser modificar aqui as porcentagens, eu venho aqui no programa, modifico a função e basta eu atualizar aqui, ó, é muito mais prático. Atualiza todo mundo. Por exemplo, agora eu vou voltar, colocar aqui 0, vou salvar, e aí, ó, eu venho aqui, ó, vou arrastar. Então, quais os que vão ser alterados? Esse aqui, ó, esse vai ser alterado, este vai ser alterado, todo mundo que é menor do que 12.000, ó. Eu altero aqui, ó, e observa que some. Esse aqui não acontece nada porque a gente não alterou ele. Agora, eu clico nele, dou um Enter, aí sim, o valor foi alterado. Então, com isso, nós ensinamos você a fazer a sua primeira função, que é a função do cálculo do imposto de renda.
Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer o cálculo do dígito verificador do CPF. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com essa videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. A surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo, que vai poupar muito tempo de você, mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado, com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site, eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos, com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais,
sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java, e lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar. Ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece, e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência, e continuem aqui comigo. Até mais!